Recebemos da vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. E o versículo de número 4. Apocalipse capítulo 2 e o verso número 4. Estarei lendo para ganharmos tempo. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu cartiçal, se não te arrependeres. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, enquanto meditava nesta temática, uma temática que foi trazida aos nossos corações por iluminação do Espírito Santo, é uma verdade que ainda precisa ser pregada. Voltar ao primeiro amor. A carta escrita à igreja de Éfeso nos traz à memória isto: a volta ao primeiro amor. A igreja de Éfeso era uma das mais influentes do primeiro século. Ela foi fundada pelo apóstolo Paulo em Atos capítulo 19, e esta igreja ela experimentou um poderoso avivamento, ou seja, era uma igreja avivada. O próprio Paulo passou cerca de 3 anos ensinando ali, não somente Paulo, mas também Timóteo e João lideraram essa comunidade. Então era uma igreja que tinha referências de pastores, Paulo, Timóteo e João, que atuaram na liderança desta igreja de Éfeso. No entanto, décadas depois, logo depois dessas cartas que foram enviadas, depois desses pastores que passaram por estas igrejas, Deus decide mais uma vez falar à igreja de Éfeso, a saber agora no livro de Apocalipse. O Senhor Jesus ele envia esta carta, e não somente esta, mas 7 cartas às igrejas da Ásia, para trazer então a memória da sua volta, a memória de que ele haveria de voltar. E é interessante que nesta carta a Éfeso, ele traz uma advertência, mas também um elogio, mas também uma advertência. Nós lemos o verso número 2: conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode suportar os maus, e puseste a prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu já achaste mentirosos e sofrestes, e tem paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Então, no verso número 2 até o verso número 4, Jesus ele traz um elogio para esta igreja. Esta igreja havia suportado, esta igreja não aprovou aqueles que se diziam apóstolos, mas ela os achou mentirosos. Ou seja, é uma igreja que conhece a palavra, é uma igreja que vai ser elogiada, mas também vai ser advertida. No final do versículo, no versículo 4, Jesus diz que tem contra eles que eles deixaram o seu primeiro amor. É importante destacarmos algo aqui, irmãos. A igreja de Éfeso era uma igreja zelosa, era uma igreja ativa, firme na doutrina, combatendo o pecado e os falsos mestres. Ou seja, era uma igreja que tinha conhecimento bíblico, é uma igreja que sabia identificar quem era apóstolo, quem estava trazendo a verdadeira mensagem. Entretanto, com o passar do tempo, é interessante percebermos que algo essencial foi perdido, e este algo essencial que vai ser perdido é o primeiro amor. Esse amor inicial que nos impulsiona a buscar a Deus com intensidade havia sido substituído por uma religiosidade mecânica, ou seja, eles conheciam a Deus, conheciam a palavra, sabiam identificar quem trazia a palavra verdadeira e quem estava ali se levantando como falso
profeta, falso apóstolo, mas isso se tornou uma mecânica, ou seja, eles faziam somente por fazer. Eles sabiam o que era certo e estavam ali somente cumprindo ordens, mas o fervor, o amor por fazer a obra de Deus com todo o seu coração havia se esfriado. E é isso que Jesus vai trazer como advertência para esta igreja. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Por que Jesus destaca isto, irmãos? Porque é possível orar sem paixão, é possível evangelizar sem amor, é possível conhecer a doutrina, conhecer a palavra, conhecer de Gênesis a Apocalipse, mas perder a intimidade com Deus. Então, o que Deus está se revelando por meio de Jesus à igreja de Éfeso é: vocês conhecem, mas vocês perderam um amor, o arder do coração por fazer a minha obra. É interessante destacarmos que o problema de Éfeso não era a falta de fé, não era a falta de doutrina, mas a falta de um relacionamento genuíno e apaixonado com Deus. Eles sabiam o que era para se fazer, mas estava faltando o amor do coração verdadeiro para fazer realmente o que eles estavam fazendo. Charles Spurgeon, chamado príncipe dos pregadores, ele diz: o coração do evangelho é o próprio Cristo. Se perdermos Cristo, perdemos tudo. Então, se enquanto fazemos a obra de Deus, enquanto nos dedicarmos a Deus somente para cumprir ordens, nós não estamos fazendo verdadeiramente o que Deus quer. O que Deus deseja não é somente que vamos para o culto ou façamos a sua obra somente por um dever. O desejo de Deus é que nos entreguemos verdadeiramente em sua obra com todo o nosso coração. O desejo de Deus é que façamos a sua obra com verdadeiro sentimento de amor por Ele. Não é uma obrigação no meu coração, não é algo que está me forçando a fazer, mas é o amor por Deus, o amor pela obra de Deus, o desejo de contribuir com o reino que está me movendo a fazer isto. Então, a igreja de Éfeso viu perder isto, o verdadeiro, o primeiro amor. Então, antes de continuarmos aqui, irmãos, eu preciso fazer uma pergunta aos irmãos que estão presentes aqui nessa noite. Será que o nosso amor, de quando nós aceitamos Jesus, ainda permanece em nosso coração? Nosso amor por Deus ainda é o mesmo? Será que ainda sentimos o mesmo amor de quando fomos salvos? Há pessoas aqui, eu não nasci criado no Evangelho, mas há pessoas aqui que estavam na bebida, há pessoas aqui que foram tiradas de lugares horríveis. Deus resgatou, Deus tirou, e a mim também, que preciso desta mesma graça. Mas há pessoas que tiveram passado de maiores tribulações e estão aqui nessa noite e podem glorificar a Deus por um grande testemunho de que algo que Deus fez. E quando se converteram, quando vieram até a casa de Deus, tinham um desejo no seu coração ardente de fazer a obra de Deus. Se ele pudesse, passava o dia todo evangelizando. Se ele pudesse, passava o dia todo falando de Jesus. Esse amor no coração, com o passar do tempo, foi se apagando. Esse amor no coração, com o passar do tempo, foi terminando. Mas o que o Senhor fala aos nossos corações nessa noite é este amor, esta vontade, esse desejo de contribuir com a minha obra e de me amar verdadeiramente ainda deve habitar em vosso coração. O Senhor Jesus, ele nos dá um caminho claro para restaurar esse amor. É o que ele vai dizer no verso 5. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Em primeiro lugar, eu preciso destacar para a igreja: qual é o significado do primeiro amor? O que é o primeiro amor? É a paixão inicial pelo Senhor, quando o nosso coração está totalmente entregue a Ele. John Wesley, um grande avivalista, vai dizer: dai-me 100 homens que não temam senão o pecado, e nada desejam senão Deus, e eu abalarei o mundo. Esse é o espírito do primeiro amor, uma devoção
total a Deus. Observe a fala dele. Ele está dizendo que estes homens eles temem o pecado e amam verdadeiramente a Deus. Eis aqui um lema, algo que deve ser um tema no nosso coração: temer o pecado e adorar verdadeiramente a Deus. Temer o pecado e adorar verdadeiramente a Deus. Eu temo aquilo que Deus me manda fugir. Ele nos manda fugir da aparência do mal. Ele nos manda fugir do pecado. Disso nós temos que ter medo. Enquanto estamos nessa vida batalhando todo dia para vencer o pecado, vencer o mundo, vencer o diabo, em contrapartida precisamos manter o nosso coração queimando pela presença de Deus, queimando pela glória dele, desejando estar verdadeiramente com ele todo santo dia. Esse relacionamento deve ser cultivado, esse desejo de estar fazendo a obra de Deus deve permanecer em nosso coração. Olha o que ele diz em Deuteronômio 6,5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Olha o que o Senhor está revelando a Moisés aqui em Deuteronômio, que é a repetição da lei. Está sendo algo aplicado aqui que já foi falado lá em Êxodo. Observe como ele é detalhista neste mandamento: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todas as tuas forças. Imagine alguém amando Deus desta maneira. Imagine você observando o perfil de alguém e olhando para esta pessoa e vendo alguém que ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Não é isso somente reservado para alguns, não. Este é o desejo de Deus para a sua igreja. Este é o desejo de Deus reservado para todos que verdadeiramente amam a Ele em intimidade. O desejo de Deus para a sua vida é que você o ame de todo o coração, que você o ame com toda a sua alma, que você o ame com todas as suas forças. Precisamos avaliar se ainda amamos Deus com a mesma intensidade no início da nossa fé. Precisamos avaliar se ainda amamos este Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Este amor deve permanecer em nossos corações. E como este amor ele pode se perder? Causas que trazem este esfriamento espiritual. Eu destaco: pecados não confessados esfriam nossa comunhão com Deus. Eu destaco: a rotina pode tornar nossa fé mecânica. As distrações do mundo nos afastam da presença do Senhor. Este tipo de coisa fazem com que haja um esfriamento espiritual. A gente até tem o desejo de fazer, mas por se fazer tanto, por continuar naquela rotina e por algum determinado momento achar que já fez demais, não precisa amar Deus dessa forma, não precisa glorificar a Deus dessa forma, não precisa adorar dessa forma. Talvez você parou porque alguém te criticou, talvez você está deixando de fazer porque alguém disse para você que não precisa fazer, alguém que o primeiro amor já esfriou no coração e está te influenciando para que o primeiro amor que ainda está em teu coração apague. Mas Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: você está evangelizando, você está comprometido com minha obra, você está com desejo de ganhar almas, não pare porque alguém te criticou. Continua evangelizando, continua lendo a minha palavra, continua jejuando, continua se consagrando, continua me amando com todo o teu coração. O que Deus está dizendo para alguém aqui é: não para de me amar, não para de ter a minha presença como prioridade em sua vida. Glória a Deus. O inimigo fará de tudo para te distrair. O inimigo fará de tudo para apagar essa chama do teu coração. Mas você deve permanecer olhando para Cristo. Já foi falado aqui, e o amor é tão grande que ele decide vir. O Pai envia o Filho por amor. Este amor que há no Pai deve haver em nossos corações. Mas este amor se esfria porque Mateus 24:12 dá a resposta: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
papel. Devemos identificar os fatores que nos têm afastado de Deus e eliminá-los da nossa vida. O que é que tem te afastado de Deus? O que é que tem apagado o primeiro amor do teu coração? O que é que tem feito com que essa chama de amar a Deus, esta chama de estar conectado com a obra de Deus, o que é que está fazendo com que você pare de amá-lo totalmente? Você estava comprometido com a obra de Deus, você jejuava, você orava, você se consagrava, havia um departamento na igreja, você ia com toda a sua força, porque este amor estava envolvido de tão grande forma em teu coração, que você orava, você se consagrava, você jejuava, você lia a palavra, aparecia algo na igreja, você dizia, eu vou fazer porque eu quero contribuir para o reino de Deus, e Deus está dizendo, onde está este amor? Onde está este amor? Onde está este amor? Por que você parou de se comprometer com a minha obra? Por que você parou de me ter como prioridade em sua vida? Devemos identificar e eliminar o perigo de viver sem o primeiro amor. Irmãos, este é um perigo que estava rodeando a igreja de Éfeso. Este era o perigo que muitas vezes rodeia também a nossa vida. A igreja de Éfeso, observe, Jesus alertou a igreja de Éfeso. A igreja trabalhava, resistia ao mal, mas perdeu a sua paixão por Deus. Perdeu a paixão por Deus. Eu quero destacar algo, uma igreja que não evangeliza está prestes a se fossializar, ou seja, está perto da sua morte. Isso acontece quando perdemos o primeiro amor. Isso acontece quando deixamos de ter o Senhor como prioridade. Observe que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, 2: e ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Você pode ter o ministério tal, você pode ter o maior cargo da igreja, você pode ter o maior índice de almas, você pode ter a maior bajulação do mundo aí fora, se você não tiver amor. Paulo diz que você não é nada. A palavra diz que ele não seria nada. Então observe isso aqui, irmão. O que mais vale não é o amor, o que mantém ou melhor, o que mais vale não é o dom, o que mais vale é o amor. O que Cristo está procurando em nossos corações não é pessoas que tenham o dom de profecia porque é bom, mas na essência o que Deus olha em nosso coração e verdadeiramente observa é um coração, um amor que está centralizado nele. Deus olha para nós e não vê primeiramente o dom, Deus olha para nós e não vê primeiramente o ministério. Deus olha para nossas vidas e vê se há um coração que o ama verdadeiramente. Você lembra de Davi? Deus olha para Davi e dá testemunho: eu encontrei um homem segundo o meu coração, um homem que me ama, um homem que perde o trono mas não perde a presença, alguém que vai ser referência a Israel. O que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite é: perca os aplausos do mundo, perca até algo que te faz bem, mas não perca o amor pela obra de Deus, não perca o comprometimento com a obra de Deus, não perca este fervor pela obra de Deus. Eu já preguei aqui uma vez, Levítico 6,13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não deixe esse fogo apagar, não deixe a chama do primeiro amor sair do teu coração. Continua perseverando, continua lutando, continua contribuindo com esta obra e o reino de Deus cresce, almas são salvas e o nome do Senhor é glorificado. Sem amor verdadeiro por Deus, nossas ações não têm valor para o reino. Eu repito isso aqui: se o amor verdadeiro por Deus, sem amor verdadeiro por Deus, nossas ações não têm valor para o reino. Deus não vê somente a ação, Deus vê o que está no coração. É o que? Eu repito:
Deus não vê somente a ação, Deus vê o que motivou a ação. Eu dou um exemplo bíblico. Você lembra de Abel e Caim? Você lembra que os dois colocaram oferta sobre o altar? Você lembra que os dois cumpriram o ritual? Eles fizeram conforme está no texto. Eles depositaram a oferta, mas o texto diz que Deus se agradou da oferta de Abel. Mas espera aí, Deus também não viu que Caim fez todo o protocolo correto? Deus não viu que Caim foi lá e colocou a oferta? Mas entenda algo, Deus olhou para o coração de Abel e encontrou o coração de alguém justo, encontrou alguém de coração bom. E a Bíblia diz que Abel, ele trouxe o melhor, enquanto Caim, lá no Novo Testamento, vai nos dizer que o coração de Caim era mau e maligno. Então nós entendemos aqui que a oferta não simplesmente é o maior fator que Deus avalia. Além da oferta, primeiramente, Deus avalia o ofertante. E se o ofertante tem um coração verdadeiro, Deus aprova a oferta. Mas se o ofertante não tem amor verdadeiro em seu coração, Deus não aprova. Deus olha para a oferta de Abel e aprova, porque antes de olhar para a oferta, Deus olhou para a ação, Deus olhou para a motivação, Deus olhou para o coração. Aqui nessa noite, o teu glória tem um valor. Aqui nessa noite, o teu aleluia tem um valor. Tem alguém que levanta a mão para dar glória, porque alguém do lado está dando glória, ele quer dar. Mas existe alguém que em seu coração, ele arde da presença de Deus, ele consegue levantar a mão para adorar, ele consegue levantar a mão para glorificar. Não porque alguém está forçando, não porque o pregador está falando levante a mão e dê glória, mas enquanto a palavra está sendo pregada, enquanto a Bíblia está sendo aberta, ele sente o desejo de adorar, ele sente o desejo de glorificar, ele sente o desejo de render glória a Ele que é santo e poderoso. A Ele seja toda a honra, toda a glória. Ele finaliza o versículo com um chamado ao arrependimento, porque Jesus nos dá um caminho de volta. Observe o que ele diz no verso 5: lembra-te, pois, de onde caíste. Ele nos manda lembrar de onde caímos. Ele nos manda se arrepender genuinamente e retornar às práticas espirituais. Olha o que Martinho Lutero diz: toda a vida do cristão deve ser de arrependimento. Olha o que Jeremias 3:22 diz: voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeldias. O que Deus está dizendo é: volta. Lembra onde foi que você deixou de amá-lo verdadeiramente. Lembra onde foi que você deixou de ter um verdadeiro amor em seu coração. Lembra, se arrepende e retorna às práticas espirituais. A palavra do Senhor diz, está escrito: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Deus sempre nos dá a chance de recomeçar. Nessa noite Deus te dá essa chance. Volta a se envolver na obra do Senhor. Volta a se dedicar na obra de Deus. Volta a se entregar na obra dele. Volta a amá-lo com todo o teu coração. Deus te dá uma nova chance nessa noite de recomeçar e voltar a praticar as obras espirituais. Aleluia. As primeiras obras que devemos retornar, eu destaco o que fazia parte do nosso primeiro amor. Você lembra? Você lembra? O que fazia parte do teu primeiro amor? Era aquela oração intensa, era uma leitura apaixonada da Bíblia, você evangelizava com alegria, você obedecia sem questionar. É aí que Deus olha se nós estamos verdadeiramente apaixonados por Ele. Olha o que o salmista escreve no Salmo 119, versículo 97: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação de todo o dia. Precisamos voltar, irmãos. Precisamos voltar ao primeiro amor. Isso significa reativar essas práticas em nossa vida diária. Volte a orar.
volte a evangelizar, volte a ler a Bíblia, mas não como algo mecânico, porque alguém está te obrigando a fazer, ou porque você entende que é uma ordem. Volte a orar, porque ainda está apaixonado pela presença de Deus dentro daquele quarto. Volte a ler a palavra, porque você entende que esta palavra é luz. Volte a evangelizar com alegria, porque você entende que o próprio Jesus nos deu essa ordenança: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Volte a obedecer sem questionar, obedeça a Ele, permaneça firme nele, permaneça crendo nele, e você verá o que Deus há de fazer na tua vida, e através de você, vidas serão impactadas para a honra e glória do santo e poderoso nome de Jesus. Amém. 6, para encerrarmos, o perigo de não se arrepender. E Jesus adverte o perigo de não se arrepender. Olha o que Oséias 4,6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Se você continuar, se nós continuarmos, se em nossa mente pensarmos que não precisamos amá-lo verdadeiramente, vai continuar de uma forma em que Deus não se agrada. Vamos continuar orando, e as nossas orações não serão respondidas, porque serão orações mecânicas. Você conhece esse tipo de gente? Ele pega a Bíblia e coloca no Salmo 91 em cima da estante. Ele diz: aqui a Bíblia está aberta e minha casa está sendo protegida. Se tornou algo mecânico. Você lembra de alguém que todo dia faz a oração do Pai Nosso? É bom, ok, ore. Mas a oração que Jesus faz do Pai Nosso é para nos deixar modelo de oração. Não é para ficarmos repetindo somente essa oração, porque em toda a Bíblia você vai ver diversos tipos de oração. Então por que Jesus faz esta oração? Porque os discípulos perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus responde deixando uma oração modelo. Mas nós devemos nos entregar com coração e alma na presença dele. Você lembra de Ana? Ana não tinha palavras na boca. Ana não podia orar o Pai Nosso, irmão, mas no coração dela ela estava entregue ao Senhor. Então entenda, não são somente palavras, é o coração na presença dele. Aleluia, glorificado seja o precioso nome de Jesus. Então precisamos nos arrepender, precisamos voltar a praticar as obras espirituais, precisamos voltar a ter o verdadeiro amor, o primeiro amor em nossos corações. Se coloca de pé nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Ele deixa uma promessa no capítulo de Números, no verso número 7. Ele deixa uma promessa para aqueles que permanecerem no amor, para aqueles que permanecerem no primeiro amor. Ele deixa uma promessa: quem de ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O verdadeiro cristão, é o que diz Jonathan Edwards, o verdadeiro cristão persevera até o fim, pois seu amor por Deus não é apenas emocional, mas transformador. Este amor deve estar em nosso coração. Eu quero que você repita uma frase comigo. Eu vou dizer e você vai repetir. Vale a pena lutar para manter o primeiro amor, pois a recompensa é eterna. Glorificado seja o precioso nome de Jesus. Vale a pena lutar para manter o primeiro amor em nosso coração, pois a recompensa ela é eterna. Se coloque em oração juntamente comigo. Eu quero convidar você aqui nessa noite, aqui à frente, você que sente que o primeiro amor se esfriou em teu coração, você que sente que poderia estar se dedicando mais à obra de Deus, venha até aqui à frente. Venha até aqui. Não fique com vergonha. Momentos de fraqueza na fé, momentos de turbulência na fé, todos nós enfrentamos. Mas você que nessa noite decide ser restaurado, você que deseja voltar
a amá-lo verdadeiramente e se dedicar mais a Ele, venha até aqui à frente. Glória a Deus. E o Senhor irá reavivar essa chama em teu coração. Glória a Deus. Aleluia. Não somente você, eu preciso dessa oração. É, Deus. Toda a igreja precisa dessa oração, porque é uma oração que vai nos trazer novamente a memória de que devemos amá-lo com verdadeiro amor, com o primeiro amor, um amor que não pode ser apagado em nossos corações. Ore comigo, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos por Tua palavra, Senhor. Nós te adoramos, Pai, porque entendemos que esta chama não pode se apagar. Este amor, Pai, que as tribulações deste mundo muitas vezes tentam apagar, Senhor. Este amor, Pai, que as coisas deste mundo muitas vezes tentam apagar do nosso coração. Sabemos, Senhor, que as distrações deste mundo, que as coisas deste mundo, que as emoções deste mundo, Senhor, podem querer tentar apagar esta chama do primeiro amor do nosso coração. Mas nessa noite, Pai, eu te peço como sinal da Tua presença aqui neste lugar, que Tu possa reavivar a chama do primeiro amor em nossos corações, que possamos te amar, Senhor, verdadeiramente, que possamos te amar, Senhor, com todo o nosso coração, e que através de mim, que através dessa igreja, que vidas possam ser salvas, que almas possam ser libertas, e que Teu nome continue sendo glorificado através desta igreja, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se assente glorificando, exaltando Aleluia a o Deus. precioso nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Encerrando.